mais próximos de Ti, Senhor amado. Cumpre, Pai, Tuas promessas em nossas vidas nesse ano, Pai. Não deixa que nenhum espírito maligno, Pai, venha atrapalhar a Tua obra, Senhor. Mas acampa os Teus anjos, Pai, ao redor da Tua igreja, ao redor das famílias, Santo Deus. Seja conosco, Pai, a cada dia. E que possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Santo Deus. Senhor, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Santo Filho e amado Jesus. Amém. Aleluia. Você já deu uma paz do Senhor para o irmão que está do seu lado? Já falou com seu irmão? Mesmo através da máscara? Hoje em dia está mais difícil, né? Falar com alguém, dar um sorriso, mas dá uma olhada, dá uma piscadinha. Amém? Aleluia. Vamos ler aqui primeiro os Romanos. Primeiro livro de Romanos, né? Romanos só tem um livro, na verdade, né? Romanos 1, capítulo 16. Aleluia. Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Aleluia. O Ministério de Louvor está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor nessa tarde. Amém? Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vou repetir. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quanto vieram para esse lugar para adorar ao Senhor, levante suas mãos. Vamos começar a adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele já se faz presente aqui. Em nome de Jesus, comece a adorar. Levante suas mãos agora nessa noite, nesse início de noite, e vamos adorar Ele em nome de Jesus. És mais real que o chão que eu piso. Declare: és mais real que o ar em meus pulmões, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, tu és a minha realidade. Levante suas mãos e declare: tu és a minha realidade. És mais real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões,
aleluia. E seus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo, e Ele é tudo para mim. Oh, e Ele é nossa realidade. Essa é minha realidade. Oh, Ele é minha realidade. Oh, adore a Ele. Ele já está aqui nessa manhã. Adore, é minha realidade. Abba, Abba, oh, Abba. Eu pertenço a ti, oh, Abba. Eu pertenço a ti, oh Abba, oh Abba, oh Abba, oh Abba, nós pertencemos a ti, Jesus. Tu és, declare, tu és a minha realidade. Oh, tu és a minha realidade. Oh, tu és a minha realidade. Oh, tu és a minha realidade. Declare mais uma vez, Abba. Oh, oh, Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Quantos pertencem a Ele? Declara a Ele, Abba, oh, Abba. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Comece a adorar Ele, comece a adorar em nome de Jesus. Oh, oh. Diga assim. Veio como um som, como um de vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar. Oh! E repartiu as línguas como de fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Levante suas mãos e diga: quem é Ele? Yeah. Me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, e que nunca me deixará. Declare: não me abandonará. Quem é Ele? Oh, quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se negava, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. Declare: e que nunca, nunca me deixará. Oh, não me abandonará. Oh, tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, Jesus, somos todos teus. Somos todos teus, Jesus. Faça o que quiser de nós. Nós nos entregamos em adoração a Ele.
Declare quem é Ele. Sua igreja, quem é Ele? Levante suas mãos e adora Ele em nome de Jesus. Ele é o único que te faz andar. Oh. E nunca me deixará. E Ele não te abandona. E Ele não te abandona. Declare mais uma vez quem é Ele. Quem é Ele que abriu os meus olhos. Oh. Que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. Será que você pode se alegrar? Que Ele nunca te abandonará. Não vai te deixar, não. Oh, tua habitação sou eu. Espírito de Deus, faça o que quiser, faça o que quiser, tudo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada. Todo seu, Jesus. Oh, aleluia. Somos todos seus, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, adore a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Yeah. Está cercado toda glória. Declare. E a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céu e tudo que há em mim. Se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações. Tua paixão inflama nossa vida. Ei! Tua presença quebra tudo. Não é real. Está cercado de toda glória. Oh. E a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra.
presença, com tua presença, com tua presença, Jesus, nós queremos nos esvaziar de tudo, com tua presença, só tua presença, vem conforme de glória, declaro tua igreja santo, declare isso, santo, só Ele é santo, 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 declare santo, 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 só Ele é santo e Ele é santo, 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 santo. E as palmas glorificam o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Santo é o teu nome, Jesus. Te agradecemos, Pai amado, por esse louvor abençoado, Pai. Aleluia. Podeis sentar, meus irmãos. Aleluia. Nesse momento eu já queria estar ministrando os dízimos e ofertas. Amém. O Ministério de Louvor já pode preparar um hino para ministrar. Amém. E queria estar também falando aqui, lendo em 2 Coríntios 9:6. Você que doa o seu dízimo, sua oferta, já pode separar. 2 Coríntios 2:9, que diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, e abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia. Aqui o Paulo é muito claro em relação que ele faz um paralelo com o plantio, com a semeadura. E ninguém semeia hoje para colher amanhã. Então não espere que você vai nesse momento, por exemplo, no momento de crise, que você vai pegar tudo que você tem e vai botar na salva e amanhã as portas do céu vão se abrir e você vai receber 1000 vezes mais. Não. Quando se fala em semeadura, a semeadura ela é em longo prazo. Eu não conheço nenhum fruto que você planta hoje e amanhã você colhe. A semeadura ela tem que ser necessário preparar a terra, plantar, e com o tempo você vai colher. E falei de alegria, para semear, porque vai colher com alegria. Então, se você trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, oferte com alegria. Vou pedir aqui para o presbítero Leonardo, você que trouxe o seu dízimo, você traga aqui, o presbítero Leonardo vai te abençoar, vai abençoar a sua casa. E você que não trouxe também, vamos estar orando pela sua vida da mesma forma, porque Deus já tem nos abençoado nesse momento de crise. A igreja tem passado junto com o mundo, porque tem passado um grande momento, mas não tem faltado nada. E o que tem faltado, Deus tem enviado. Sabemos que há algumas pessoas com a igreja, que foram mandadas embora, que houve necessidade, mas Deus mandou o mantimento. E a igreja foi canal de bênção para abençoar essas pessoas. Então, se ainda, já sabemos que a crise está passando, mas se você tem esse tipo de necessidade, converse com o nosso pastor, porque a igreja ela tem condições de abençoar os fiéis. Infelizmente, a gente não pode fazer por todo o bairro, por toda a cidade, porque a igreja é pequenininha, mas pelos membros da igreja, Deus tem dado condição. Então, se você é membro de Catumbi 2, membro de ADCIM, se você tem essa demanda, pode procurar a igreja, que a igreja tem condições de te abençoar. Amém? O Ministério de Louvor dá a oportunidade para louvar mais um hino.
declara assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Sabe por quê? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante suas mãos e adore. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sua igreja declare que a figueira não floresça e não haja, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, Jesus. Todavia me alegrarei. E as palmas glorificam o nome santo do Senhor. Glória a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que bom estarmos na presença de Deus. Que bom que vocês estão aí. Vocês não sabem como era desafiador estar pregando para 2 câmeras, a igreja toda vazia. Ainda tem outra, o pregador tinha que pregar com a empolgação que a igreja estivesse cheia, né? Ainda tinha o irmão, olha para cá, olha para a câmera. Eu sempre, o João aqui desse lado, eu sempre pregando para o João, né, João? Hoje o pastor vai ser o tangedor. Tem um grande desafio, todas as vezes que o João é o tangedor, alguma coisa dá certo, né? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7.
versículo 6. E o versículo 7. Vamos fazer aquele modelo bem assembleiano. Quem encontrou diz amém. Amém. Eita animação da perna. De novo. Quem encontrou diz amém. Amém. Muito bem. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 6 e 7. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? Meus queridos e amados irmãos, o profeta Miqueias profetiza diante de uma geração apóstata, distanciada e desviada do caminho da verdade. O profeta Miqueias profetiza diante de uma sociedade obscura da verdade e do caminho de Deus. O cerne da sua mensagem é enfatizar sobre a desobediência. Muito provavelmente sua mensagem tenha caído em ouvidos esquecidos, mas ele não parou de profetizar. É curioso que, por mais que ele tenha pregado e enfatizado sobre a verdade, ele não parou até o final dos seus dias. A desobediência foi o tema central da sua mensagem. E quando nós recorremos para a história da Bíblia, a formação do Antigo Testamento, nos traz uma reflexão que a desobediência sempre esteve no coração do homem. Sempre foi uma marca primordial no coração do homem, no sentido de desviar-se do caminho da verdade. Para você ter uma ideia, a peregrinação rumo à terra prometida poderia ter sido feita em apenas 3 meses, mas ela demora 40 anos por conta da desobediência. Dos 12 espias que adentram a terra de Canaã, 10 deles voltam com um relatório pessimista e amontinham o povo contra Deus e contra Moisés. Em seu relatório, eles chegam a dizer que os habitantes que tinham naquela cidade eram homens tão grandes e tão altos, que aos seus olhos era como se eles fossem gafanhotos. Com isso, eles entristecem o coração dos homens e fazem com que eles não vão para a guerra. Perceba que 10 homens foram responsáveis pela condenação de toda uma geração, assim como aconteceu com Dotã, Corá e Abirão, que persuadiram 250 cabeções e morreram de forma trágica. 10 homens foram responsáveis por uma condenação de toda uma geração. E aqui vai a primeira palavra: nunca ande com gente que não tem palavra de vida. Pessoas que têm palavra de morte, afasta-te, distancia, porque elas vão te levar para o buraco. Pessoas que não têm perspectiva de vida, de sonho e de realizações, pessoas negativas, distancia você do caminho da verdade e leva você à desobediência. Eu, em particular, tenho cá com meus botões. Eu não ando com gente ruim. Para mim, as pessoas têm que ajudar as outras, compartilhar. Esse é o vínculo maior. E quando morre, eu digo -1, porque gente ruim não contribui, não aumenta, só divide. E estes 10 homens foram responsáveis pela condenação de toda uma geração, exceto 2 homens que ousaram confiar no poder de Deus: Josué e Calebe. O deserto então torna-se o maior cemitério a céu aberto do mundo, porque Deus os castiga, punindo toda aquela geração. Moisés não adentra a terra prometida depois de abnegar da liderança por 2 razões. Primeiro,
porque ele fere a rocha de Meribá no deserto de Zim, em Números capítulo 20, verso 11, porque nesse texto diz que a congregação o apertava e o exclamava pedindo água porque estavam com sedes, e diz o texto que Moisés, conflituoso, mas com o coração quebrantado, ele se volta para Deus, e eu acho isso extraordinário, porque todas as vezes que nós estamos aflitos, mas o nosso coração está quebrantado diante de Deus, Deus tem do alto uma resposta, e diz a Bíblia, que Deus responde a Moisés, disse, falai a rocha, e da rocha brotará água, para saciar a sede de toda esta congregação, e com isso o meu nome será glorificado. O problema é que Moisés, conflituoso, mas de uma forma imponente, irado no seu coração, fere por 2 vezes aquilo que era o símbolo e a tipologia do próprio Cristo, a rocha de Meribá, para saciar a sede de todo o pecador. Segundo motivo, porque ele não adentra a terra prometida, é porque Moisés representa a lei, e a lei não pode nos garantir a salvação, a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Após 40 anos de peregrinação, nós temos 7 anos de conquista, sobre a liderança de Josué, mas diz a Bíblia, que ainda havia muita terra para ser conquistada, de tal maneira que após a morte de Josué, nós temos 330 anos de governo teocrático, chamado de período dos juízes. Esse período dos juízes é um período de instabilidade espiritual, de altos e baixos, de avanços e recuos. Por quê? Porque os grandes juízes de Israel, quando governavam, traziam um juízo de Deus sobre a nação, como foi os grandes juízes que os senhores conhecem, Otiniel, Baraque, Gideão, Débora, Jefité e Sansão. Estes homens traziam o juízo de Deus. O problema é que quando esses juízes morriam, o povo se desviava e voltavam a sacrificar nos altares. Não é muito diferente dos dias atuais. Tem muita gente que o foco dele está na liderança, e a liderança é humana, a liderança é falha, a liderança é falível, e quando essas pessoas estão com foco na liderança, e a liderança comete um erro, normalmente ele se desvia do caminho da verdade. Depois desse período de 330 anos, tem-se uma nova fase, um novo período, chamado de período da monarquia. As nações vizinhas, Israel observando as nações vizinhas, percebe que eles tinham reis, homens que editavam regras para aquela geração, e eles reivindicam o profeta Samuel, o último juiz, um rei, e Samuel fica pesaroso, com o coração pesado, porque ele não entende aquilo, e ele se recorre para Deus. É extraordinário, porque todas as vezes que alguém se recorre a Deus, Deus tem sempre uma resposta, já percebeu? E aí Deus responde ao profeta, dizendo, não fique preocupado com isso, porque eles não rejeitaram o teu chamado, nem o teu ministério, mas rejeitaram a mim. E aí Samuel vai ungir o primeiro rei sobre Israel, Saul. Saul assume o trono de Israel, ainda muito jovem, com toda a força e o seu vigor, e ele reina por 40 anos sobre a nação de Israel. Ele começa muito bem, mas termina muito mal. Ele abre as cortinas do seu governo com humildade e simplicidade, mas depois ele rende-se à soberba e arrogância, e por fim, a rebeldia e a apostasia. Depois da morte de Saul, Davi reina em seu lugar. Desliga esse troço aqui para mim, por favor. Depois que Davi assume o trono da nação de Israel e governa por mais 40 anos, e Davi tem uma peculiaridade, porque ele reconhece a autoridade de Deus sobre a vida do outro. Ele bem que poderia ter usurpado o trono antes, mas ele é dotado de uma sabedoria extraordinária, e soube esperar o tempo determinado para assumir
o trono. Talvez um dos grandes problemas arrolados hoje dentro das nossas igrejas são pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus, e pior, não sabem reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida do outro. Senhores, eu tenho absoluta certeza e convicção que aqui tem muita gente que sabe pregar muito mais do que eu, que ora muito mais do que eu, que prega mais Bíblia do que eu e come mais Bíblia do que eu, e eu tenho uma plena certeza e convicção no meu coração que eu reconheço a autoridade que está sobre a sua vida para ser um canal de Deus para a minha, porque se eu não reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida, eu não estou vivendo um evangelho de verdade. Se nós não tivermos a humildade de entender que Deus pode usar quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, para falar conosco, é melhor você abandonar esse negócio de pregação, esse negócio de cantoria, e parar com essa fuleiragem de viver um evangelho de verdade. Evangelho é relacionamento, evangelho é dependência, e entender que eu não sou bambambam, e nem muito menos a última Coca-Cola do deserto. Todos nós somos inteiramente dependentes da graça de Deus para permanecermos de pé, e de pé nós vamos de mãos dadas chegar do outro lado. Nenhum de nós, queridos e amados irmãos, somos altamente suficientes para dizer que somos bons demais, conhecemos demais, temos um intelecto demais. De maneira nenhuma. Todos nós dependemos um do outro. E evangelho, queridos e amados irmãos, escute isso aqui: evangelho é nós compartilharmos as nossas indiferenças e dizer: meu irmão, você pode estar numa dificuldade e tal, mas eu também já tive essa dificuldade também. Dá aqui a mão, vamos compartilhar, vamos deixar junto, porque é no céu junto que nós vamos chegar do outro lado. Glória ao nome de Jesus. Muito provavelmente um dos maiores feitos de Davi foi transferir a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Ele até que intentou no seu coração construir um templo de adoração a Deus, mas Deus não o permitiu, porque as suas mãos eram manchadas de sangue. Davi tornou-se imponente, ajuntou riquezas, fortunas, formou um exército extraordinário. E 1 Reis 1, do 2 ao 4, diz que ele morre numa boa velhice, fado de dias, e ainda com uma novinha para esquentar ele. Sonho de todo velhinho, né? Após a morte de Davi, seu filho Salomão assume o trono do pai e reina por mais 40 anos. Só que Salomão, dando toda a honradez e simplicidade, ele reconhece que não tinha a estrutura do pai para liderar a nação de Israel. E ele, de uma maneira extraordinária, reconhece que não tinha tamanha sabedoria para lidar com as circunstâncias do reino. E ele se volta para Deus, e eu acho esse texto extraordinário, porque ele bem que poderia ter pedido qualquer outra coisa. Ele poderia ter pedido a libertação dos seus inimigos, ele poderia ter pedido riquezas imponentes do seu império, ele poderia ter paz sobre o seu reinado, mas ele pede a Deus sabedoria. E Deus dá muito mais do que isso. Ele dá paz no seu governo, Ele dá prosperidade na sua casa. E diz a Bíblia que antes dele, nem depois dele, haverá um reino tão imponente e suntuoso como o reino de Salomão. Eu acho extraordinário. E diz a Bíblia que Salomão torna-se imponente, e ele vai construir aquilo que era o sonho do seu pai, um templo de adoração a Deus, porque ele tinha a sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Não confunda sabedoria com conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que está na horizontal, é aquilo que é adquirido.
aquilo que é estudado, martelado, batido cabeça, queimado pestana, isso é conhecimento. É tudo aquilo que está na horizontal. Sabedoria não. Sabedoria vem na vertical. É dado pelo Pai. Nas minhas andanças por aí, eu conheço muita gente, pastor, que tem muito conhecimento. Às vezes o cara é um crânio, é um gênio, mas é um tolo porque não tem sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Ele é um tolo emocional, ele não sabe administrar a vida, a família, a casa dele, a vida dele por completo, e quando não se desvia do caminho da verdade. Salomão realiza o sonho de seu pai de construir um templo de adoração a Deus. E diz a Bíblia, 2 Crônicas 7, de tal maneira que ele vai sacrificar a Deus. E diz a Bíblia que depois de trabalho intenso, e o resultado acontece, porque é desta forma que acontece, quando nós nos empenhamos para a obra, Deus desce na casa. Quando você se empenha para o reino, Deus se empenha com você e trabalha por você de uma forma extraordinária, assim como está escrito, Deus trabalha para aqueles que neles espera. Se você está esperando em Deus, queridos e amados irmãos, tenha a plena certeza e convicção que Deus vai começar a trabalhar ao teu favor. Eu tenho absoluta certeza e convicção, e nós não somos tolos para não ver isso, o quanto os senhores têm se dedicado, o quanto vocês têm se esmerado na obra, batido cabeça, lidando com o povo, e eu sei que isso não é fácil. E talvez você deva estar perguntando, eu não entendo, por que eu me dedico tanto, trabalho tanto, e as coisas não acontecem? Tenha calma. Como diz o matuto, sem pressa e sem aperreio, que na hora certa a coisa vai acontecer. Talvez você esteja enfrentando uma luta adversa e você questione a Deus, eu não entendo, porque eu me dedico tanto, oro tanto, busco tanto, e isso esteja acontecendo. Na hora certa e no momento certo, as coisas vão acontecer. E Deus vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério e sobre a tua chamada. Receba isso em nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu não sou muito de fazer isso. Eu sou meio robótico, mas eu estou sentindo uma presença tão extraordinária aqui nesse púlpito, que eu queria repartir pelo menos com uns 3 ou 4. Quando nós nos empenhamos para o reino, irmãos, Deus se responsabiliza com a nossa vida, de tal maneira que às vezes nós não compreendemos, e isso às vezes até é bom, porque nesse intervalo de tempo, Deus está maturando a tua fé, está tonificando as musculaturas da tua fé, Deus está capacitando, Deus está fortalecendo os teus pés para permanecer de pé diante da presença de Deus. Assim nós tivemos 120 anos de Reino Unido, mas como eu disse para vocês, liderança tem falhas. E essas falhas às vezes são irreversíveis. Por exemplo, Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi caiu no laço do adultério, Salomão caiu nas garras da idolatria. Deus atendeu o pedido do povo, mas o povo teve que pagar as consequências de uma escolha insensata. Escute, nem tudo aquilo que você pede a Deus, Deus irá te dar, mas aquilo que Ele te der, Deus irá responsabilizar você por uma escolha insensata. Tem gente que passa a vida inteira aperreando, enchendo o saco de Deus para receber, aí quando recebe fica reclamando. Cuidado com as nossas escolhas que nós fazemos, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, Deus irá responsabilizar você pelas suas próprias escolhas. E como é que eu devo fazer? Pede sempre a Deus, se for da tua vontade, ok. Se não, Senhor, tira esse desejo do meu coração. Sempre faça essa oração.
E nunca ore a Deus dizendo: Senhor, me dá fé. Não, se você está orando, é porque você já tem fé. Que forma você vai orar? Senhor, aumenta a minha fé. Depois desse período de 120 anos de governo unido, com a morte de Salomão no ano 931, o reino é dividido, porque é seu filho Roboão que assume o trono. Ele não tinha a sabedoria do pai para lidar com as circunstâncias da vida. E o que acontece? Que na transição de governo, ele não atende às reivindicações dos seus súditos, porque a pompa e o fausto do governo salomônico, estrangulado por impostos abusivos, eles não estavam suportando mais. E o que acontece? Eles aproveitam a transição de governo para reivindicar mudanças. E diz a Bíblia que Roboão vai tomar conselho com os anciãos. E os anciãos que assistiam diante do seu pai diz: ora, se você for compassivo e misericordioso para com este povo, esse povo te servirão, esse povo serão teus súditos. Ora, diz que ele, deixando o conselho dos mais velhos, foram tomar conselho com os mais jovens. E adolescente não dá conselho, porque adolescente não tem experiência de vida, ele não tem sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. E ele: o que é que vocês me aconselham? Ora, tu vai dizer para essa nação: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se meu pai aumentou o jugo, eu aumentarei mais ainda. Se meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. E diz que essa palavra foi muito pesada ao povo. E diz que o povo começou a dizer: que tenho eu parte com a casa de Davi? Então as tribos de Israel, Rubem, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Aze, José e Benjamim, diz que 10 dessas tribos rebela-se contra Roboão e segue uma nova liderança chamada Jeroboão I, que surge a nação do Reino do Norte, cuja capital era Samaria. A nação do Reino do Norte vai do ano 931 até o ano 722. Então nós tivemos 209 anos de Reino do Norte, sendo que 19 reis governaram sobre esta nação, de 8 dinastias diferentes. Todos eles foram ímpios, todos se desviaram, todos seguiram os passos de Jeroboão I. Todos fizeram aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. E eu acho isso extraordinário, porque Jeroboão I começa a usar a religião com fins políticos. O que ele faz? Ele levanta altares em Betel, Gigá e Beceba. E nesses altares, ele coloca um bezerro de ouro, para dizer que é o próprio Deus. Porque ele tinha medo que os seus súditos buscassem Deus lá em Jerusalém e fossem atraídos pelas pessoas e pela liderança do Reino do Sul. E nesse período, o que acontece? Esse período é um período de instabilidade, porque todos que estavam desviados e distanciados da verdade fazia o que bem parecia aos seus olhos. Em Juízes 17, verso 6, dizendo que não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Quando todos pensavam que a nação de Israel não tinha liderança nenhuma, não tinha um ente espiritual para lidar com a nação de Israel, Deus levanta um profeta. Porque quando nós pensamos
Melhorou, viu? Quando nós pensamos que não há mais solução para nada, é que tudo está perdido, Deus sempre tem uma luz acesa para mostrar que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Quando nós pensamos que tudo está indo de mal a pior, a passos largos para um caminho sem volta, Deus tem uma lâmpada acesa na casa para trazer repreensão ao seu povo. Não pense você, queridos e amados irmãos, que Deus deu corda no relógio e não vai voltar mais. Não, Deus tem sempre um profeta na sua casa para trazer repreensão ao seu povo, e diz a palavra de Deus que Deus levanta o profeta Miqueias para trazer repreensão à sua nação, aos reis e aos profetas corruptos. E ele profetiza diante de uma geração obscurecida e distanciada do caminho da verdade. E nós lemos no verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. Parece que Miqueias está fazendo um raio-x dos dias atuais. Veja você se não é isso que nós estamos vivendo. Ora, e Deus levanta esse profeta para trazer uma repreensão diante daquela geração, trazendo o povo ao arrependimento, porque Deus só trabalha no coração do homem quando há um arrependimento. Não é simplesmente arrepio, não é simplesmente uma dorzinha, não, tem que ter quebrantamento diante da presença de Deus. Alguém pode dizer: mas faz tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus, eu já fui em tantos cultos, eu ouço tantos hinos, eu ouço tantas mensagens, e eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu quero lhe dizer, queridos e amados irmãos, porque se você não tiver quebrantamento diante da presença de Deus, de maneira nenhuma você vai sentir mesmo, porque através do quebrantamento você começa a sentir a presença de Deus sobre a sua vida. E é desta maneira, quando nós nos quebrantamos diante dele e reconhecemos a sua autoridade, e nós começamos a vivermos uma vida de verdade diante da sua presença. Lembra quando eu falei aqui de pessoas que falam de morte? O maior pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, ele chega a dizer: pregadores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Escute, o mundo nunca será uma alternativa para você. Esse mesmo autor que eu estou falando, Charles Haddon Spurgeon, chega a dizer que nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra, aquilo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Não se engane, se quisermos sentirmos a presença de Deus, devemos estar diante dele com o coração quebrantado. E como é que a gente faz isso? Reconhecendo a nossa capacidade. Lembra da sabedoria? Sabedoria sempre vem na vertical. Você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver sabedoria, você é um tolo. E que de forma você obtém sabedoria? Temendo a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós reconhecemos isso, Deus começa a trabalhar de uma forma extraordinária a nossa vida. E eu acho extraordinário porque ele reconhece que estava diante de uma geração corrompida e corruptora, que andava a passos largos distante de Deus. Mas ele disse: eu, porém, esperarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, porque Deus me ouvirá. A certeza e a convicção
que Deus está ouvindo o nosso clamor, e a nossa oração é estarmos esperando em Deus. É verdade que muitas coisas que acontecem na nossa vida, pode muitas das vezes nos tirar do foco. É verdade que muitas coisas que acontecem diante da nossa caminhada de fé, tenta nos afastar do caminho de Deus. Mas se você está esperando em Deus, e se você tem paciência para esperar em Deus, uma hora dessa, Deus irá responder a sua adoração, o seu clamor e a sua oração. Continue perseverando, acreditando que uma hora dessa, Deus vai trabalhar para aqueles que neles esperam. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. O profeta Miqueias vem do campo, o lugar esquecido chamado Morosete Gate, a 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. E eu acho extraordinário porque é de um lugar distante, afastado do interior, que talvez não tinha nenhum valor para as regiões circunvizinhas. Mas Deus toma um profeta lá do final do mundo, lá dos cafundó do Judas, para dizer que ainda Deus tem o controle sobre aquela geração, e traz uma profecia de arrependimento para aquela geração. E a sua mensagem, como disse, é falar sobre arrependimento, porque esse arrependimento eram causados porque eles estavam desobedecendo a lei de Deus. Talvez não tenha nada mais conflituoso, irmãos, do que lidar com pessoas que são rebeldes, pessoas que são autossuficientes, pessoas que não ouvem pai, não ouvem mãe, não ouvem pastor, não ouvem liderança. Ele acha que é o dono do próprio nariz e toma suas decisões sem era nem beira, como diz o matuto, e segue ao seu próprio destino. E ele começa a andar no caminho sem volta. E às vezes alguém vai aconselhar, dar uma orientação, e diz: não, quem manda na minha vida sou eu, o dono do meu nariz sou eu faço o que eu quiser. E lamentavelmente o resultado é trágico. Bate com a cara no poste, cai com as 4 pratinhas para cima, e às vezes para levantar é muito difícil. Amados irmãos, permita-me dizer isso: se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, nós tornamos desobedientes à sua palavra. Porque a vivência com a palavra de Deus é algo muito sério. Não dá para brincar com a verdade. A verdade nos constrange e nos compele ao entendimento que viver para Deus é algo extraordinário. Vivermos para Deus é vida completa diante do altar de Deus. Esses dias eu estava ouvindo o culto pela internet, e eu ouvi quem estava pregando aqui, a pastora Jailza, e ela citou uma coisa que me marcou muito. E eu disse comigo mesmo: finalmente eu encontrei alguém que se parece muito comigo no sentido espiritual. Ela fez até uma brincadeira aqui. Ela disse: se eu sair da presença por um instante, o diabo ciranda aqui comigo. Aí ela deu uma rodadinha aqui no púlpito, eu achei até engraçado. E eu olhei e disse: é muito semelhante comigo. Há uma luta terrível todos os dias. Eu gosto de orar na madrugada, porque quem mora no morro sabe que é um barulho dos infernos. É um funk tocando, é um pagode rolando, é um forró, Na madrugada geralmente é mais tranquilo. Um dia desse eu levantei 3h20. E quando eu cheguei no quarto, nossa casa, onde a gente mora, é bem grande, e do lado tem um escritório, que é um quartinho de oração. E quando eu entrei naquele quarto, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Nunca tinha acontecido comigo. A voz do próprio diabo: se sair eu te arrebento todo. Eu gelei, porque eu nunca tinha visto aquilo.
do alto do pé, a planta, e eu tremi. E eu fiquei 1 hora de joelho e não consegui sair uma palavra da minha boca. E isso nunca tinha acontecido comigo durante esse tempo todo. E eu comecei a chorar, mas eu chorava tão baixinho para não acordar Ana Paula, porque é muito próximo. E eu comecei a chorar na presença de Deus e disse: Senhor, me dá força, não me deixa sair um só minuto da tua presença. Eu não costumo fazer isso não, nem ligar para os outros, mas eu tenho um amigo em particular no Nordeste, que sempre que acontece alguma coisa, eu bato um fio, como diz os carioca, eu bato um fio para ele. E eu falei: negão, desculpa te ligar essa hora. Ele: que houve, cara? Aconteceu alguma coisa e tal? Alguém morreu? Que geralmente à tarde é alguém que morre, né? Falei: não, cara, é porque eu nunca vi isso acontecer, cara. E aí eu contei a história para ele. Ele disse: cara, curiosamente, o teu irmão, que eu conheço bem, quis atentar contra a própria vida, mas só que os meninos estavam na praça e impediram dele fazer isso. Eu não sei, eu não estou interpretando nada não, mas talvez se isso acontece, e tu está fora do altar de Deus, ele te pega mesmo. E eu comecei a ligar uma coisa a outra, e eu entendi uma coisa, que se a nossa vida não estiver no altar de Deus, Ele se anda mesmo com a tua vida, Ele arrebenta a tua casa, Ele destrói a tua família. Se a tua vida não estiver diante do altar de Deus, e tu estiver quebrantado diante da presença dEle, Ele destrói mesmo a tua casa, a tua vida, o teu ministério. Não importa quanto tempo tu esteja, não importa se você canta bem, não, se você tem uma voz bonita, não, se você prega muito, não, é se você não tiver com a sua vida num altar, Ele te arrebenta mesmo. E eu quero lhe dizer, senhores, que o altar é mais importante. Eu sempre uso uma frase: há uma diferença muito grande entre o palco e o altar. No altar se deixa lágrimas, no altar se deixa quebrantamento, no altar se deixa o eu posso, no altar se deixa as suas limitações, no altar deixa as suas fragilidades. No altar de Deus, nós deixamos o nosso eu para vivermos uma vida para Deus. É no altar que nós vemos as respostas para a nossa vida e para o nosso ministério. Você pode ficar de pé por um instante? Deus, nós glorificamos o Teu nome, por estarmos com o coração quebrantado diante da Tua presença. E como foi falado aqui nesta noite, nós não queremos estar em outro lugar a não ser diante da Tua presença. E é diante do altar de Deus que nós deixamos as nossas fragilidades, as nossas limitações. É diante do Teu altar, Senhor, que nós reconhecemos que nós somos inteiramente dependentes da Tua misericórdia. Nos dá sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida, e não nos deixa sair da Tua presença, nem que seja por um momento. Haja sobre a nossa vida, Senhor, o espírito de quebrantamento diante da Tua presença. Oh, ah, Deus, que presença, Senhor, maravilhosa. É estarmos diante da Tua casa, Senhor. Que oportunidade maravilhosa, Senhor, é estarmos diante da Tua presença. Que assim como Salomão, que reconheceu as suas fragilidades e pede a sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida, fortalece os nossos pés na Tua presença e não nos deixa sair da Tua presença, nem que seja por um minuto.
Assim nós te pedimos e sobretudo te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Você que ouviu, ainda de pé, irmão, já vamos terminar, mas ainda temos tempo para o apelo. Você que ouviu essa palavra que Deus tocou no seu coração, que você quer se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, ou aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão mesmo no lugar onde você está. Nós iremos orar pela sua vida, pela sua família. Tem alguém que queira voltar, que essa palavra tocou no seu coração, queira voltar para os caminhos do Senhor? Amém. O Ministério de Louvor vai estar louvando o hino. Aleluia. E logo estaremos terminando, amém? Sempre está diante de ti, no teu altar. Pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a sua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com as que essa unção, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida mudar. Em as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça perder. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Aleluia. Vamos estar orando nesse momento e apresente a Deus a sua família. Vamos estar fazendo uma oração específica agora pela família e já estaremos empreitando a bênção apostólica para terminar. Você que tem o seu parente aí, quem é parente pode chegar pertinho do outro parente, dar um abraço no seu parente. E você que o seu parente não está aqui, você em pensamentos no seu coração interceda por ele. Amém? Santo Deus amado, apresentamos, Pai, as famílias dos teus servos, Pai. Sabemos, Senhor, que o inimigo ele tem lutado, Senhor amado. Ele tem trabalhado, ele tem jogado setas, Pai. Ele tem tentado destruir as tuas famílias, Pai. Ele tem tentado separar, trazer divisão, Pai, como a tua palavra diz, Pai. Mas temos em ti, Pai, assim como falou Josué, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a nossa casa, Pai, nenhum se perderá. Todos irão juntos, Pai, para o céu, Santo Deus. Que possa estar, Pai, apresentando a cada um, Pai. Tira todo espírito de contenda, todo espírito de morte, todo espírito de divisão. Tudo, Pai, que não convém de Ti. Toda a seta do maligno, todo trabalho de encruzilhada, Pai. Toda vaidade, toda briga, Pai. Tudo que não convém de Ti, Pai. Nós te pedimos, Pai, que só venha tirar em nome do Teu santo Filho amado Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a santa consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Aleluia. Está terminado em nome de Jesus.
Deus